Rádio Hora, agora em Campo Grande, 11h10, estamos de volta com o programa Bom Dia 92 e hoje nós vamos entrevistar o doutor Cleiton Baevê, ele é advogado, ele vai falar sobre um assunto muito importante, sobre dano moral plantado. Você pode até me perguntar, mas Vivian, o que é isso? Dano moral? Você pode até saber o que é um dano moral, mas dano moral plantado, o que é isso? Nós vamos saber agora com ele, o doutor Cleiton Baevê. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Vivian, bom dia, ouvintes da Rádio Hora. É um grande prazer, uma enorme satisfação estarmos aqui na Rádio Hora mais uma vez para contribuir um pouco aí com o nosso conhecimento para com a sociedade. Que ótimo. Doutor, agora há pouco o senhor estava falando que dano moral plantado. O que é isso? Conta pra gente. Vivian, essa é uma modalidade de dano moral que é, na verdade, uma teoria desenvolvida por nós. Eu estudo esse tema já há alguns anos e estamos desenvolvendo um trabalho com relação ao dano moral plantado, que é, na verdade, quando o cidadão, o consumidor, ele planeja uma forma de tirar proveito de uma pessoa, de uma empresa, de uma pequena empresa. Então, a pessoa, ela planeja, ela tem toda aquela artimanha de planejar, dar um golpe, vamos dizer assim? Isso, seria meio Seria isso? Vivian, seria uma espécie de golpe legal. Essa pessoa, ela tem conhecimento da garantia constitucional, de que é inviolável a nossa honra, a nossa imagem, que o Código de Defesa do Consumidor também garante a inviolabilidade da saúde. Então, por conta disso, tendo esse conhecimento prévio, a pessoa acaba se aproveitando e criando uma estratégia, um acontecimento, para depois demandar junto ao Poder Judiciário pedindo uma indenização por dano moral. Mas isso é horrível, né, doutor? Isso é uma coisa... Isso é fora da lei? Como que se aplica isso? Na verdade, o dano moral nessas condições, ele é fora da lei. Fora da lei. Mas o grande problema é comprovar que a pessoa agiu desta forma, que ela agiu de forma dolosa, que ela planejou aplicar esse golpe naquela empresa ou naquela pessoa. E como que os empresários e até os microempresários, eles podem ficar atentos quanto a esta modalidade, para as pessoas assim, não serem atingidas com isso, com pessoas que têm essa intenção? O grande problema hoje, na verdade, são os pequenos empresários. É até um contrassenso esse pequeno empresário ser alvo deste golpe hoje. Porque, assim, nós temos uma pesquisa recente aqui, divulgada pelo Sebrae, que os pequenos negócios, os microempresários, foram responsáveis pela geração de mais de 387 mil empregos agora no início do ano de 2019. No primeiro semestre, o recordista de geração de emprego no Brasil foram os microempresários. Os microempresários. As grandes empresas, as médias empresas, geraram pouco mais de 5 mil empregos, quando os microempresários geraram mais de 380 mil empregos. Então, o que acontece? As pessoas, as microempresas, elas não têm uma estrutura tão grande e organizada quanto as grandes empresas. Muitas vezes trabalham nesta pequena empresa o proprietário mais 1, 2 ou 3 funcionários. Então, ele não consegue dar uma atenção especial para estes casos de um golpe que vem se preparando. Porque esse consumidor profissional, esse pseudo-consumidor que se arma para aplicar esse golpe, ele pensa nos mínimos detalhes. Então, acaba que o microempresário ele fica muito vulnerável. Ele não tendo essa prática corriqueira de analisar os mínimos detalhes de um atendimento que ele vai prestar a um cliente, às vezes ele fica vulnerável e suscetível aí a este golpe. E para se proteger, como que ele deve fazer? O ideal, na verdade, é que a microempresa ela tenha uma assessoria. Ainda que essa assessoria não seja contínua, mas que ela busque o apoio de uma assessoria para ela saber como se proteger, porque é algo que ela vai fazer de forma contínua e permanente. Ninguém abre um pequeno negócio para funcionar por 6 meses. A pessoa abre um negócio para que aquilo funcione pela vida toda. Sim. Então,
os passos que ela vai seguir no dia a dia devem ser orientados pelos profissionais. Pelos profissionais do direito, pelos advogados, pelos contadores, pelos assessores que fazem assessoria empresarial de maneira geral, para que a pessoa se proteja disso. Porque é muito comum, Vivian, aqui na nossa capital, no nosso estado do Mato Grosso do Sul, infelizmente, no nosso escritório, nós atendemos muitos casos de pequenas empresas que são vítimas deste golpe. Nossa. Vou te dar um exemplo que acontece muito. Uma mulher procura determinado salão de beleza e lá ela descobre que ela não pode aplicar um determinado tipo de produto químico no seu cabelo. Formol. Se ela aplicar, vai cair. E aí faz-se nesse salão maior um teste de mecha e fala para ela, ó, não podemos fazer porque seu cabelo vai cair. Essa pessoa se dirige a outros salões menores, onde talvez isso passe batido, não se faça esse teste, ou mesmo que se faça, ela ali verbalmente assume o risco junto àquela empreendedora e o cabelo dela vai cair. E depois disso nasceu o direito dela receber o dano moral. Entendi. Então ela, sabendo da situação, ela plantou aquele dano moral. Então é uma situação que acontece de forma corriqueira. Isso quando a pessoa não pede o dano moral junto ao dano material. Vou te falar de um outro caso, de um outro cliente que nós tivemos também, que são casos concretos que eu estou te falando, e que em ambos os casos, em vários destes casos, a gente consegue reverter. Porque consegue comprovar que a pessoa, o consumidor, ele se preparou para pedir aquele dano moral. Nós tivemos um caso de uma assistência técnica, pequena assistência técnica, que um consumidor entrou com uma ação judicial pedindo a reparação de dano. Ele queria um aparelho celular novo e também queria um dano moral no importe de R$12 mil. E aí foi feita a ação, ele entrou com a ação porque ele dizia que por conta da demora no atendimento para ser feito o reparo, ele teve que comprar um aparelho celular novo, porque aquele aparelho era de trabalho, ele usava para o trabalho, assim como todo mundo hoje utiliza aparelho para o trabalho, aparelho celular. Só que nós conseguimos comprovar no curso do processo que ele comprou o aparelho antes mesmo de levar o outro aparelho estragado na assistência técnica. Nossa. Então primeiro ele comprou um aparelho, depois ele deixou o aparelho dele na assistência técnica e aí ele entrou com uma ação pedindo para que a empresa fosse condenada a pagar aquele aparelho que supostamente ele teria comprado para não perder os seus clientes porque o outro estava aguardando o reparo. Então são situações que as pequenas empresas enfrentam no dia a dia. E nós temos hoje uma grande estrutura de defesa do consumidor. E isso é excelente. O consumidor ele precisa realmente desses mecanismos de defesa. Só que, infelizmente, na atualidade, nós não temos nenhum mecanismo de defesa para o pequeno empresário. Então o pequeno empresário ele está vulnerável nesse mercado, onde muitas vezes consumidores aí, desleais, que agem sem um pingo de boa-fé, acabam colocando esses empresários em uma situação de risco. Porque você veja bem, uma pessoa, uma empresa pequena, onde trabalham ali 2 ou 3 pessoas, muitas vezes ela não tem uma organização, não tem uma assessoria jurídica contínua, não tem um departamento jurídico que vai tratar deste caso. Então, muitas vezes, se essa pessoa perde uma audiência, se essa empresa perde uma audiência, o processo é julgado à revelia. Ou seja, ela vai ser condenada a pagar tudo aquilo que o consumidor pediu, ou pelo menos parte daquilo que o consumidor pediu. Então, as empresas precisam ficar atentas, precisam buscar informação, auxílio, ajuda, para se precaver desse tipo de coisa. E é para isso que o advogado Cleiton Baevé está aqui. Ele está falando hoje sobre esse assunto. Dano moral plantado. Você que é microempresário, você que tem a sua pequena empresa, você já sofreu algo do tipo? Você tem alguma dúvida? Mande pra gente agora no 99911 9689, que estamos aqui, o doutor ele vai esclarecer para você. Doutor, eu gostaria de te fazer outra pergunta. Essas principais vítimas são os micro e pequenos empresários? Vivian, existem outras vítimas também? Sim, essa modalidade de dano moral, de golpe aí, que na verdade se disfarça de dano moral, ele pode ser aplicado contra qualquer pessoa, física ou jurídica. Contudo, hoje, 95% das vítimas são pequenas empresas.
Por que são pequenas empresas? A pequena empresa, ela é solvente. Ela recebe ali os seus pagamentos com cartão de crédito, ela tem uma conta bancária onde ela movimenta os recursos da sua pequena empresa. Então fica muito fácil desse suposto consumidor receber essa indenização depois que o processo termina. Então vai ser deferida pelo juízo da execução uma penhora online que vai buscar os valores direto da conta corrente da empresa. Então, por conta disso, tendo essa facilidade e esses consumidores mal intencionados, sabendo da dificuldade organizacional de uma pequena empresa, por exemplo, imagine só, uma empresa onde trabalham 3 pessoas, o sócio, o dono daquela empresa, precisa se ausentar ali por 2, 3 horas da empresa para ir até a uma audiência do PROCON. Então ele deixa de faturar ali, de cuidar do negócio dele para ir na audiência do PROCON. E ele deve ir, a lei exige que ele vá, e realmente nós precisamos dessa proteção para o consumidor. Contudo, se o empresário deixa de ir nessa audiência, as multas são pesadíssimas. Nossa. Podem passar dos R$2.000. Dependendo muito do porte da empresa, pode chegar bem mais que isso. Da mesma maneira, a pessoa, depois do PROCON, ela vai ter que se ausentar do seu estabelecimento comercial para novamente ir a uma audiência no fórum ou no juizado. Então, o empresário ele é muito prejudicado por essa situação. Além de que, muitas vezes, esses consumidores mal intencionados começam denegrindo a imagem da empresa nas redes sociais. Nossa, isso é terrível, doutor. Então, começa nas redes sociais, depois avança para o PROCON. O que fazer nessa situação? Nessa situação, a pessoa precisa, o microempresário, ele precisa constituir aí um advogado da confiança dele, depois que o problema já está instaurado, para que esse mal não fique ainda maior. Porque é possível, se aquela situação, o microempresário comprovar que ela não aconteceu daquela maneira, uma medida judicial pode fazer com que aquele comentário que está denegrindo a imagem da empresa na rede social seja tirado do ar. Isso é possível, né? E também para que seja feita a defesa técnica dele de forma a esse consumidor mal intencionado não lograr êxito em receber nenhum valor daquela empresa. Sim, com certeza. E, doutor, nós estamos recebendo aqui várias mensagens aqui pelo WhatsApp e até também pessoas que querem falar com o senhor depois, né, sobre o assunto. A doutora está até aqui também pegando essas mensagens. E você que está aí do outro lado, você está vendo a importância, de repente você tem a sua pequena empresa, a sua microempresa, você está vendo a importância de você se proteger. Uma assessoria jurídica, doutor, neste caso faz muita diferença, né? Sim, Vivian. Eu digo assim, nós temos um problema no Brasil que as microempresas, elas nascem por acaso. Elas nascem por necessidade. A pessoa, ela fica desempregada, ela tem um pouco de conhecimento em determinada área e ela começa a empreender naquele segmento. Como o brasileiro é um povo abençoado por Deus e um povo que é muito esforçado, né? Então o negócio dá certo. E a pessoa, depois de algum tempo, ela se encontra no mercado e o negócio dela começa a virar uma empresa. Só que ela não tem aquele know-how, ela não tem aquela bagagem para ela conduzir o negócio dela, evitando dores de cabeça, né? Então, por isso que ela precisa de uma assessoria. Uma assessoria contábil de qualidade, uma assessoria jurídica de qualidade, que é óbvio que nós sabemos que no início de uma pequena empresa, às vezes ela não dispõe de orçamento para contratar uma assessoria jurídica mensalmente, mas isso não impede que ela tenha uma assessoria jurídica que dê atenção a ela quando ela precisar, né? Porque não somente para essas questões do dano moral, mas para análise de um contrato. Às vezes a empresa cresceu um pouco mais e vai assinar um contrato importante que pode fazer a diferença na vida daquela empresa, na saúde financeira daquela empresa. Será que eu devo assinar dessa forma? Não devo? Essa é uma dúvida constante do pequeno empresário. E que sem uma assessoria, muito provavelmente ele será engolido pela outra parte. Porque, com certeza. Em negócio, cada um tem que cuidar do que é seu.
Então a empresa precisa realmente de uma assessoria competente. Tá certo, então. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu gostaria que o senhor passasse seus contatos, por gentileza, para o ouvinte Rádio Hora. De repente ele está aqui, eu preciso de uma assistência jurídica, estou necessitando falar com o senhor doutor advogado Cleiton Baivet. Passa pra gente, por favor. Vivian, eu vou passar o meu perfil na rede social. Sim. Que assim as pessoas podem me seguir. Lá a gente tem outras dicas voltadas aí para o microempresário como para o cidadão de maneira geral. Por uma questão ética, até porque tem muitos outros colegas nos ouvindo e às vezes muitos microempresários já têm um advogado da sua confiança, nós não podemos passar contato direto, telefone, endereço de escritório, isso a gente não faz. Redes sociais, né? Mas nas redes sociais a pessoa pode me seguir. Só pesquisar no Google lá, ou mesmo no Facebook, Cleiton, C-L-E-Y-T-O-N, Baivet, B de Brasil, A de Alemanha, E de Espanha, V de Vitória, E de Espanha. Vai me encontrar, manda um convite lá, ou siga a minha página do meu perfil no Facebook e a gente coloca muita dica interessante lá e a pessoa também, se tiver alguma dúvida pessoal, pode chamar por lá. Doutor, muito obrigado, o senhor esclareceu aqui e parabéns por desenvolver essa teoria do dano moral plantado. Eu tenho certeza que o ouvinte Rádio Hora ficou muito bem mais informado e também mais esperto, né, para se proteger. Sim, com certeza. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço aí a Rádio Hora, na pessoa do diretor de jornalismo aí, Arthur Mário, por sempre estar nos convidando aí para participar aqui dos programas da Rádio Hora. Muito obrigada, doutor. Um bom dia. É mais que música. Mensagem o tempo todo.